Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e se inscreva para dar aquela força para a nossa produção. A aula de hoje é a cópia ou a repetição do Centro de Mídia. O tema é formalização da cidadania no Brasil. Quem preparou esta aula foi a competente Jennifer Souza, ok? E claro, a habilidade principal é a questão da formalização dos direitos, tá? Da cidadania e ainda as suas possibilidades de efetivação. O tema está dentro desse contexto e começou com a pergunta cidadania, o que você entende, qual é o conceito, se ele muda no decorrer da nossa história. Tudo bem? Então, este é o processo do que nós falamos do o que é cidadania. Então, de cara, nós devemos entender que cidadania é um conceito dinâmico, tá? Portanto, ele é diferente em contextos históricos e geográficos, tá? Principalmente por causa dos conceitos que avançaram no decorrer do nosso, como diz, do nosso desenvolvimento, da questão política, da questão dos direitos e dos deveres. O conceito também, como nós estamos falando, ele não é um conceito fechado, tá? Que já está lacrado, formado, bonitinho, tá? Ele está em constante construção, tudo bem? E uma condição básica aqui é que os direitos estão ligados ao papel do Estado, está ligado aos cidadãos naturalizados ou natos, a questão dos direitos civis, os direitos sociais, tá? Então, econômicos e culturais. Então, ele é uma coisa que, para nós, quer dizer, continua muito amplo, apesar de entender a sua evolução no contexto histórico no geral. Tudo bem? E, claro, como a cidadania é um conjunto de indivíduos que, obviamente, formaram-se dentro de um mesmo território, tá? Nós temos também que entender que eles não caíram do céu. Eles nasceram de rebeliões, de revolta, de militância, de luta, de concepções, estudos teóricos para chegar ao ponto que nós estamos hoje, tá? Então, nós também temos a questão dos direitos políticos, que são direitos do organizado ou dentro de uma organização geral e central, como também nós temos a questão dos direitos sociais, tá? Que direitos sociais nós temos que pensar sempre. A questão de saúde, a questão da educação, a questão da dignidade humana, tá? Como é o caso dos direitos humanos, tá? Que é assegurado a qualquer e a todo ser humano, tá? O seu espaço de liberdade como ponto principal e primordial. Isso é fundamental, tá? E claro, nós também temos a questão dos direitos básicos que são garantidos pelo Estado. O que são esses direitos básicos do Estado, pessoal? Tá? Eles estão ligados à nossa sobrevivência, tá? Portanto, a questão da alimentação com relação à saúde, com relação a vários espaços e também da nossa concepção que vem trazendo a Constituição, tá? A Constituição aqui, que é a nossa Carta Magna, o nosso maior, como diz, patrimônio da nação, nós temos também que tudo que ela estabelece, tá? Ela tem uma questão de legitimar esse poder. Tá? Então é um poder legítimo, não é acidental ou à toa, ou foi criado de forma a esmo, ou pior, aleatória. Tá? Foi muito pelo contrário, foi sistematizada, planejada, organizada e reúne todos os elementos nela de cidadania, ok? Como imagem nós temos aqui da questão do território nacional, a justiça como caminho de não cegar-se a isso, ou não ter vontade própria, ela é para reger a lei e não para ter uma vontade individualizada. Tá? Aqui tem uma outra questão, como diz, provocadora, de reflexão, que, como diz, os brasileiros sempre foram considerados cidadãos,
Então, respondam, interroguem e levem a questão do professor. Tá? E aqui tem uma parte que eu adoro, que é uma questão de um resumo do contexto histórico. É uma sinopse que é fácil para entender e você não perde a cronologia, o tempo dele, ok? Olha lá, só para começar. Tá? A construção da nossa campanha do Estado brasileiro está desde o primeiro momento que nós fomos, como diz, constituídos como nação. Tá? O Brasil colônia, lá atrás, tá? Que vai de 1530 a 1522, tá? Onde as leis estavam nas mãos de, como diz, de forma descentralizada. Os governadores tinham dessa forma. Tá? O Brasil Império, que vai de 1822 a 1889. Qual era o ponto aqui? Era a questão do voto censitário. Pessoal, voto censitário foi aquela volta do voto censitário com base no direito romano. Ou seja, passa-se o censo, você tem que ter uma quantidade econômica financeira para poder ter direito a esse voto. Tá? Depois nós temos a questão da República Velha, de 1889, e que vai até 1930, com a questão do coronelismo, tá? Ou com aquela ideia que nós já conhecemos do voto cabresto. Ou seja, você é meu funcionário, você está na minha fazenda, na minha propriedade, e vai votar em quem eu indicar. Então é por isso que fala-se de voto cabresto, dominado, direto, ok? Depois nós entramos na Era Vargas ou a Nova República, que vai de 1930 a 1945, tá? E claro, nessa época aqui, havia, como diz, uma ausência desses direitos, tá? Uma ausência porque os direitos políticos civis ainda estavam em tramitação, a Constituição dos 3 períodos do Vargas não estava fechada. Tá? Porque o Vargas chegou para fazer a Constituição, que nós chamamos o período constitucional. Depois que ele elaborou a Constituição, ele queria, como diz, continuar mandando. Então, foi um período ditatorial. Tá? E, claro, nós temos também a questão da República Populista, que vai durar de 1945 a 1964, tá? Que é exatamente a expansão, aí sim, a expansão, a concepção de cidadania, a concepção dos direitos. Aí, para contrapor tudo isso, nós entramos no sistema que é a ditadura militar, que é exatamente de 1964 a 1985, onde exatamente nós não temos os direitos dessa cidadania. Nós só temos, como diz, o direito de silenciar, de aceitar e dizer sim senhor, e por aí vai. Tá? E, finalmente, depois de 1985, até os dias atuais, que faz parte aí da Constituição de 1988, que nós chamamos de Constituição Cidadã. Tudo bem? Então, só para pontuar aqui, para nós entendermos o contexto desse fechamento, o que foi a Constituição de 1988, tá? Que foi quando ela foi promulgada. Então, o seu contexto era 3 básicos e, claro, dos seus antecessores. O que antecedia essa Constituição? Que a década de 1970, tá? Havia muitas lutas populares por todo o país, por todas as regiões. Tá? Aí, em 1985, como nós sabemos, final da ditadura militar. E, claro, o surgimento, a gênese da questão da Constituição Cidadã, feita em 1988. E o que garantia esse contexto? Desde os municípios, desde o distrito, tá? Todos os direitos eram, como diz, fundamentais. Da questão da soberania, tá? Da questão da cidadania, a dignidade da pessoa humana. Olha que valores estão se colocando agora. Tá? Os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e, claro, o pluralismo partidário ou o pluralismo político. Tá? Mas aqui tinha uma questão, só um adendrozinho, tá? Que era o parágrafo único. Todo poder emana do povo, claro, e é exercido pelos seus representantes, com base na Constituição, é claro. Tá? As desigualdades no Brasil também vai acontecer, basicamente por essa concepção de quê, pessoal?
porque essa desigualdade aqui é que existe em todos os países, mas o Brasil é considerado entre os 10 mais desigual, ou seja, para uns tem abundância de capital, para outros tem abundância de bens materiais e para outros falta educação, saúde, como diz, água, sistema básico de saúde, água, esgoto, saneamento básico, desculpa ter repetido, tá? Então, essa forma, ela é fundamental para essa, como diz, implantação de abertura, tudo bem? Portanto, claro, o que você achou da aula, entre lá no nosso canal e dê a sua opinião, ok? Bons estudos e boa competência. Até mais, até mais.